Bem-vindos a mais um episódio do Decode Fix. Hoje está um episódio muito especial. É uma nova fase do Decode Fix, onde a gente vai entrevistar casais que empreendem juntos. E hoje estou com meu parceiro, Adriano, que vai comandar comigo aqui. Ele já estava aqui. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Mas o negócio é assim, meu filho. Tudo no improviso. Chamei todo mundo no improviso, mas o negócio vai fluir. Eu quero começar agradecendo aos patrocinadores do Decode Fix, porque sem eles, com certeza, esse movimento não estaria funcionando como está. São grandes apoiadores. A Energy Gold Suplementos, Rocha Service, que faz serviços de terceirização de mão de obra, a FWD, serviços de instalação elétrica e serviços de combate a incêndio, a Uniconsórcios, a melhor empresa de consórcios do estado de Sergipe, Ortobon, Sans Club e Hermes Fontes, Axia Contábil, Vende Brinde, um dos nossos parceiros, que está inclusive trazendo os brindes do Decode Fix para os nossos convidados, e a Fiorita, Centro de Beleza, que é uma pessoa super especial para mim, inclusive a nossa convidada de hoje. Estou muito feliz Fabi, também de estar aqui, bem-vinda. Obrigada. Quero que você fale muito mais sobre a Fiorita. Quero agradecer a presença de Danley, meu barbeiro Aju. Muito obrigado. O barbeiro dos artistas está aqui hoje também. E aí, assim, um episódio super tranquilo. De um casal, assim, que nem tem treta no dia a dia. Também um casal que é só... né, paz e amor, então o episódio vai ser assim. Quem dera. Né? Quem dera. Só que não, gente, só que não. A ideia é justamente a gente compartilhar, né? Eu e a Adriana, a gente já empreende juntos há uns 3 anos, né? Na Uniconsórcios, tá trabalhando junto. Antes era cada um no seu canto. E é mais fácil, né? Porque a gente só se vê à noite e conta o problema dos outros, mas quando tá junto, além do dia a dia, aí o bicho pega. Mas com certeza foi uma nova fase na nossa vida, né? A gente evoluiu muito, né? Como pessoa e como casal também, porque eu acho que o perrengue que tem da empresa também a gente consegue separar da casa, fortaleceu mais, né? Relacionamento, e isso fortalece, amadureceu mais a gente como casal. E a ideia é trazer pessoas também que empreendem juntos, porque assim, tem muito casal que tá aí, vou, não vou, e aí a gente compartilhar um pouquinho da nossa história, com certeza vai inspirar outros casais que querem empreender juntos, mas estão com medo, e aí vai dizer que tem perrengue, mas no final tudo se ajeita. Vamos começar por Fabi, né? Porque assim, a dominante com certeza a gente tem que deixar para falar primeiro. Eu quero que você fale da sua trajetória, fale da Fiorita, que é uma nova fase também do seu empreendimento. Conte aí sua história para que a gente, né, o pessoal, a audiência do Decode Fix conheça um pouquinho mais e que a gente também conheça um pouquinho mais de você. Então, eu sou Fabiane Barreto, né? Já tô na área como cabeleireira há mais de 18 anos. Não façam contas, né? Mas 18 anos aí no ramo. É muito difícil, não vou... Começou já com começo... 2, 3, né? Comecei já na barriga, né? Realmente não é fácil, né? Toda essa... É tipo um casamento também, né? A gente empreender tem que trabalhar vários lados, né? Não é só a questão de venda, mas... por muitos anos eu fui sozinha, tipo, eu trabalhava em um espaço pequeno, né, justamente para não ter que ter uma questão de profissionais trabalhando, né, ter empresa maior, com mais despesas, que a gente sabe que, tipo, tudo que é menor, tipo, é tudo mais tranquilo, o dinheiro entra, paga um aluguel, uma coisa mais simples, mas quando a gente começa a crescer, começa a ter uma empresa, começa a ter funcionários, ter pessoas trabalhando pra gente, né, aí tem toda a questão de outras coisas que pagam além. Então, tipo, é muito mais um pouco desgastante nessa questão, né? Mas eu acho que vale muito a pena. No caso, o Camarim Studio, que é a empresa que foi a primeira, né? Que teve várias pessoas, completou 6 anos. Só que aí a gente abriu uma outra unidade, que é onde hoje é o Fiorita, né? E a gente viu que não estava dando certo as duas empresas. Em endereços diferentes com o mesmo nome. E aí foi onde eu decidi, né? Fazer essa nova história, esse novo capítulo, né? Mudar algumas coisas, fazer conceitos diferentes, até porque o público era diferente. E eu achava que era igual, tipo, onde a gente colocasse o salão de beleza, né? Que é o Camarim Studio, em qualquer lugar ia dar certo tanto quanto deu no primeiro.
Só que a gente viu algumas dificuldades ali no meio do caminho. Às vezes a cliente marcava em um e ia para o outro. E aí, pensando também no cliente, né, e na minha fase, que eu acho que bateu tudo assim, tipo, eu passei uma fase mais escondidinha, né, os problemas ali eu fiquei mais abafada, e aí depois eu disse, não, agora eu quero voltar quem eu era antes, eu quero realmente expandir de novo, ter novos sonhos, ter novos sonhos. A gente ia bater nesse microfone. Começa a mexer a mão aqui. E aí, realmente comecei a ter novos sonhos, querer coisas diferentes de novo, e eu tava me sentindo presa. Eu disse, não, eu acho que agora é o momento de realmente fazer. E eu vivo desse jeito, tipo assim, eu sempre gosto de coisas novas, né? Mas acho que é a questão da idade, que a gente começa a ter um pouquinho mais de medo de fazer coisas novas, né? Mas dá pra ousar mais um pouquinho. E aí, o maior desafio do Fiorita em si foi começar do zero. Só que, como eu falo para as meninas lá, a gente não começou do zero, porque toda essa trajetória, toda a minha história, né, toda essa jornada, tipo, faz total diferença, né? Traz. Mas hoje, começar o Instagram do zero, começar o nome do salão, né, do zero, assim, mas que o nome já chama muita atenção, que o significado de Fiorita é florescer. Então, quando a gente fala em florescer, né, de todos os lados é muito bom. Né, já traz uma energia diferente. E a gente tá mudando tudo. Tudo mesmo. E, Fabi, isso que você falou, né, que essa semana eu comentei até com a Camila, a gente tava indo até a Uni, e a gente conversando sobre recomeço. E eu disse pra ela, Camila, a gente sabe da onde e sabe como começar. Se tiver que recomeçar novamente, a gente recomeça novamente. Então, basta ter uma bagagem, essa história que você tem, e recomeçar. A Fiorita, como você falou, tá florescendo. E vai florescer mais. O recomeço, ele não é do zero, né? O recomeço cheio de bagagem, cheio de experiência, que é o que vale mais do que qualquer outra coisa. E a experiência que você tem hoje, ela vale milhões, com certeza. Então, não é começando do zero, é começando realmente do 1000. Pode ter certeza disso. É o que eu fico, assim, o que me deixa mais forte, né? De realmente fazer esse recomeço, né? De ter essa coragem. E depois que eu fiz isso, muitas mulheres chegaram para mim, Fabi, eu te admiro por essa coragem, porque eu não tive nem coragem de começar. Imagine recomeçar. Tipo, eu tava uma moça lá falando isso hoje. Tipo, mulher, eu tô precisando começar e eu não tô conseguindo. Imagine você ter ali já tudo pronto na mão, né? O nosso outro Instagram, um exemplo, ele tinha quase 15 mil seguidores e tudo orgânico mesmo. E aí você começar assim com 0 seguidores, que a gente sabe que o Instagram ajuda bastante, né? Mas assim, graças a Deus, em poucos dias também a gente já começou fazendo parcerias também, né? Com influencer. Ele me ajuda muito nessa parte de trazer as meninas, como hoje a gente atende Carol, a esposa de Natanzinho Lara, a esposa de Caiozinho. Então, ele sempre trazendo aí as esposas dos artistas que faz com ele, né? É o casal, né? E isso é essa diferença também, né? E aí as meninas vêm, então ajuda bastante a crescer. Mas eu tô muito energizada mesmo com esse novo recomeço bacana. aí. E o que eu achei bacana desse recomeço da Fiorita é que você também está trazendo novidades, né? Sim. E aí, quero que você fale, né? Faça aí agora a propaganda do Fiorita, novidades com design de unha, sobrancelha, cílios. Então, tá trazendo novas profissionais, super capacitadas também. Tá passando um filtro muito grande para o Fiorita crescer e renascer de uma forma grande, né? Não é algo que tô recomeçando e tá recomeçando pequeno. Não, tá recomeçando de uma forma gigante, com profissionais excelentes. Fale mais assim, eu sou cliente, aí tô fazendo aqui minha propaganda como cliente. E o melhor, né, Camila? É melhor assim, né? A cliente falando, né, Fabi? Mas eu quero que você fale. E o melhor, Camila, ela tá começando com uma coisa que vai ser diferencial, educacional. E a galera toda, as mulheres todas... vem do educacional, na verdade, Sim. né? Ela só tá buscando mais ainda e ser excelência aqui no estado, né? Isso é bacana demais, mas fala um pouquinho mais aí. Na verdade, foi crescendo tanto a procura, tanto por clientes, como as pessoas acompanhando no Instagram o trabalho, né? Eu sempre divulgando, que eu até divulgava mais do que o que eu divulgo hoje, os serviços. E aí as pessoas começaram a entrar em contato. Você dá curso? Como eu faço para aprender essa técnica que você faz? E aí foi também outra coragem que eu tive, do nada, antes da pandemia, de dizer assim, não, vou colocar uma turma. Eu junto com minha irmã disse assim, Fabi, por que você não dá curso? O pessoal pergunta tanto. Eu disse, não, eu tenho medo, eu vou nada.
enfrentar uma turma de pessoas. Ela, não, mulher, vamos colocar. Colocou uma data, e aí foi quando veio a pandemia. Aí eu tive 2 anos pra desistir, né? E a pandemia foi mais ou menos isso, né? Aí eu fiquei esse tempo todo, vixe, não vou mais não, cancela essa turma, o pessoal já tinha, todo mundo pagou, eu digo, não, devolve dinheiro, não vou fazer mais não. Aí pensei em marcar um primeiro curso e ficar 2 anos sem poder fazer, né? Mas aí depois eu tive coragem, comecei, assim, eu amo ensinar, amo passar o meu conhecimento demais. E como você estava falando, né, lá do salão, tipo, quando a gente começou esse novo conceito, né, tipo assim, o que é que a gente quer? A gente quer fazer com que a cliente, quando ela pensar em um lugar para se sentir bem, para relaxar, para comemorar, né, hoje tinha uma moça lá, inclusive, quando eu saí, ela, hoje é meu aniversário de 60 anos, e eu vim pra cá me cuidar, e eu, ai, mulher, que alegria pra gente, tipo, de você, no dia do seu aniversário, você escolher estar no Fiorita. Então, é isso que a gente quer passar. Inclusive, assim que a gente começou um novo conceito... Acho que eu vou fazer isso, viu? Vale a dica. Você já um vale presente, temos, um voucher, assim, com tudo que eu tiver direito já lá. Passou, já pode levar flores, presente, isso, cesta, já com coisas dentro. Tá e aí me leva pra jantar à noite. Isso, assim que sair de lá, já. Seu aniversário, quem sabe, né? Eu vou pensar em setembro a gente conversa. Isso, e aí, tipo, é isso que eu quero. Eu quero que quando as pessoas forem lá, elas se sintam bem, independente da ocasião, mas que sempre que tiver uma ocasião especial, que elas lembrem que esse espaço é um espaço que vai acolher, que vai receber bem. E quando a gente teve esse recomeço, né, tipo de um novo conceito, querer realmente fazer tudo mais planejado, né, não sei a palavra certa que diz, mas tipo assim, coloca tudo no seu lugar, no seu devido lugar. Tipo, muitas pessoas que estavam na equipe saiu, né, e hoje a gente está trabalhando para ter uma equipe completa, né, como você falou, com vários serviços, para que a cliente pensou em fazer cílios, Fiorita, pensou em fazer a unha, Fiorita. E você é uma das pessoas que sabe o quanto que a gente está trabalhando com isso, que você também levou o seu treinamento, né? De Isso. perfil comportamental. Quem mais me lembre do restante? Eu trouxe um pouco da inteligência emocional para fortalecer ainda mais as meninas. Crenças. Né? Fortalecer as crenças. Eu acho que é super interessante as empresas levarem esses treinamentos, mas principalmente assim, né? Como você está começando e já fortalecendo quem está lá dentro com você. Porque é outra ideia quando você trabalha com a equipe fortalecida emocionalmente. Isso. Porque lidar com a equipe não é fácil, né? Vocês dois sabem, né? Tem os barbeiros que trabalham lá com você também. Não é fácil lidar com a equipe, mas quando a equipe está fortalecida, facilita um pouquinho a nossa jornada. Sim. Sim, e eu acho que essa questão também, o perfil ajuda muito de um conhecer o jeito do outro. Como você falou, eu sou dominante, então tem coisas que eu vou falar que eu vou dizer, essa taça é pra ficar aqui. Acabou a história. Pra mim já é o suficiente. Eu não preciso dizer por que ela tem que ficar, né? Por que não é pra ficar em outro lugar. Pra mim, isso aqui. Mas já tem outra pessoa que ela vai querer fazer toda uma história do porquê que ela tem, porque o guardanapo vai segurar a água, pra não coisar a mesa que vai inchar, entendeu? Então, tipo, quando você levou isso, ajudou muito as meninas a uma lidar com a outra e até com a cliente, né? Exato. Tipo, aquela cliente que conversa mais, as meninas já conversam mais um pouquinho. Até quem é calado sabe que tem essa necessidade de conversar, falar, né? Então, assim, a gente tá realmente fazendo tudo lá mesmo, do chão mesmo, para crescer forte, um alicerce bem consolidado, que para mim são os profissionais, né? Então, tá fluindo muito bem, tô muito feliz mesmo. E acompanhar isso de perto, assim, eu fico super feliz, porque eu vejo a evolução. A cada semana que eu chego, é algo diferente, é algo novo, tem algo novo, tem algo diferente aqui. E realmente você tá trazendo isso, tá trazendo uma identidade nova. Que é o melhor de tudo, é trazer a sua identidade para dentro do salão e isso tá transparecendo. Quem chega lá sente a energia do local e eu acho muito bom isso em salão, porque é onde a gente tá ali para relaxar muitas vezes, para sair do estresse do dia a dia, quer se cuidar, é um autocuidado. E quando você entra num ambiente que tem essa energia, é totalmente diferente. Então, eu sempre recomendo para minhas amigas, para o pessoal, porque realmente faz a diferença você estar em um ambiente diferente, num ambiente agradável, num ambiente bom. Que bom, que bom. Maravilha. E a gente sempre pede a cliente o feedback. Acho que vocês já pediram várias vezes, né? Toda vez que você vai, principalmente se for algo novo, a gente gosta de pedir esse feedback para melhorar mesmo. Tipo, o que a cliente não tiver ainda confortável, e às vezes você tá confortável com a música, outra cliente não tá. Então, até pra gente saber o momento certo, né? Até uma simples música que a gente vai colocar pra cliente ouvir. Que às vezes eu falo com ele... Não, amor, tem que fazer zoada, tem que botar som, tem que fazer isso. Eu digo, amor, mas não funciona pro meu público. O meu público, tipo, às vezes a gente bota uma música, a cliente tem como baixar, tem como botar um louvor.
Tipo, eu já boto. Olha, a gente falando de perfil comportamental, é uma dominante com um influente. E aí, assim, Eu quero. Eu boto pra torar. É zoar. Não, eles são soar. ecléticos. Uma hora tá louvor, outra hora tá Aí funk, chama outra logo hora o tá cantor, bota pra rocha. cantar, torando tudo. Boa É desse coisa. Já que jeito, você é. já começou aí a falar que você não gosta, né? Que Gosto você é mais de falar, não. caladinho. Sou mais na minha, né, amor? É. Fale do meu Barbeiro Aju, como foi essa história também, sua trajetória. Eu sei que fugi aqui um pouquinho do roteiro, mas eu disse que é assim, né? Às vezes eu boto o roteiro, mais improviso. Eu quero que você fale um pouco. Olha que eu conheço um pouquinho da sua história, lá de trás. Tá vendo aí? E será que vem Eu polêmica me chamo já? Danley, né? Mais conhecido como Danley Barba no Instagram, Barbeiro dos Artistas agora, né? Graças a Deus tá abrindo muitas portas, né? Pra gente chegar onde a gente tá chegando, né? E um dos pilares maiores pra eu chegar até aqui, com certeza, foi a minha esposa, né? Porque eu acredito que sem minha esposa a gente não ia conseguir chegar. Eu tinha um sonho, mas eu não tinha condições financeiras de fazer, né, o meu Barbeiro Aju. E minha esposa, ela já tinha um espaço lá que estava meio que Só pra parado. deixar bem claro, quando ele não tinha dinheiro, eu também não tinha. Tava os dois sem dinheiro, a gente só tinha espaço. Tava- E o sonho, e a sonho, né? vontade É de vencer, Não, pra né? começar, quando ele disse, vamos namorar, eu digo, não quero namorar, porque eu não tô com condições financeiras pra namorar com ninguém. Não, deixa comigo, eu banco tudo. Papoquei os cartão. Quando ela casou, eu disse, amor, tem mais dinheiro não. E agora você vai ter que me ajudar a pagar os cartões. Nas primeiras semanas, ela ficou encantada. Vixe, esse É cara, tudo ilusão. tudo lindo, maravilhoso. Eu disse, "Ih, chega na hora certa. Porque quando acabou o dinheiro, ela casou. Aí eu disse, e agora? Aí pronto. Falando Aí- já que você já começou a contar a história de vocês, né? Vocês têm quanto tempo juntos? Conte como se conheceram, como foi? Foi em eventos ou foi... Mais ou menos. Mais ou menos, né, amor? Tem quase 2 anos, né, amor? Que a gente Vai fazer 2 anos. Quando é que Esse a gente mês. faz? Esse mês é? Esse mês, já preparou o presente? Mais um. Eu sou o seu presente. Ei. Ele vai dizer que os cartões tá tudo estourado. Diga. A gente se conheceu, eu fui cortar o cabelo de um amigo dela, no dia ela ia fazer um evento, né? Ela ia palestrar na época, e eu fui fazer o cabelo no cabeleireiro, né? Que é muito amigo dela. E aí nesse dia a gente acabou se vendo, a gente não chegou a se conhecer, né? A gente se viu e tal. E aí eu comecei a seguir ela no Instagram, comecei a ver o trabalho dela e tal. Então a gente se comunicava muito sobre cabelo, né? Através do Sim. Instagram, a gente conversou muito, coisas de igreja e tal. Sempre tudo muito respeitoso, né? E aí a gente continuou conversando e um tempo aí eu fiquei separado, né? Tava solteiro, tava na pista, né? E aí a gente Ainda a gente continuou... tá longe pra levar uma Aí decisão. a gente começou a conversar e aí foi rolando através do Instagram mesmo, né? Você vê como o Instagram também pode trazer um casal pra dentro do negócio, né? Então o Instagram foi onde a gente começou a conversar. A gente marcou, não foi, amor, de fazer um curso, né? A gente foi gravar um curso presencialmente e tal. A gente gravou um curso online. Aí foi onde é que a gente realmente se conheceu mais, conseguiu ali se conectar mais ali, foi naquele momento. Depois só Instagram. Depois a gente se encontrou, fui buscar ela na porta do João Alves, né? Tava lá me esperando. Peguei a motinha velha. Peguei ela e a gente foi se encontrar, conversar. E aí daí a gente começou a ter um relacionamento. Com uma semana depois a gente tava casado, não foi, amor? Uma semana Tudo depois a rápido. gente se casou. Só presta Foi muito rápido. Daí então a gente continuou o relacionamento. Eu trabalhava numa barbearia e ela tinha o salão dela já, né? E tinha o espaço. E eu já tava com muito cliente. E chegou um tempo que o barbeiro ele bate o teto, né? Ele não consegue mais atender mais do que aquilo que ele tem dentro da barbearia. Só ele fazia... Dependendo da barbearia, porque na sua barbearia não tem como Não, ter esse teto. então, mas é o que acontece, né? Depende muito da oportunidade. Na maioria das barbearias, os barbeiros não têm essa oportunidade de crescer tanto. Então ele se limita, ele fica ali e estagna. Ele continua ali atendendo aquela quantidade de clientes, fica recebendo aquele mesmo salário. E se o barbeiro ele não for muito pra frente, muito desenrolado, né? ele não consegue ganhar mais do que aquilo, né? E quando eu fui montar minha barbearia, eu sempre tive essa ideia, porque eu sempre tive muita dificuldade, eu sempre tive muita vontade de crescer, mas infelizmente eu nunca tive tanta oportunidade como eu queria, e nem condições financeiras, né, para poder realmente crescer. Foi aí quando eu conheci minha esposa tinha um salão e tinha um espaço, e eu tinha já os clientes e a mão de obra, E né? como foi essa ideia
de você chegar até ela e conversar. Quero abrir um salão, Foi uma barbearia. É verdade. Você incentivou, né? Na verdade, começou pela sua irmã, não foi, amor? Não. Foi sua irmã? Foi assim, tipo, o Olha, meu... foi ela já tomou. A dominância. Eu já tava aqui pensando, já tem umas 3 Eu não vezes que eu queria lembro. falar e eu dizendo, poxa, na hora que eu tava falando, ele ficou o tempo todo quietinho, calado. Eu quero falar o tempo todo. Mas, um caso, um amigo nosso em comum, que foi João, que ele foi lá, Sim, conheceu verdade, o salão, verdade. ele não conhecia ainda o salão. Verdade. Aí ele era amigo nosso em comum, quando a gente começou a namorar, né? Aí ele foi lá e ele disse, rapaz, tá com fulano, tô muito feliz, vocês têm muito pra crescer juntos, E os dois. falando em João, eu sempre dizia a ele, ô João, ali eu tinha coragem, viu? Dá uns pega ali, ô João. Aí, João... Um cupido no meio, né? Aí João foi lá e falou, ai, tô muito feliz por vocês que estão juntos, vocês já são muito trabalhador, não tem medo, vai dar muito certo e tal. Aí ele viu e lá a gente tinha um espaço, que é onde é a barbearia, que tava, tipo, parado, o teto, tipo, o gesso tinha caído, tipo, tava todo realmente assim, eu não ia conseguir usar tão cedo, porque quando a gente abriu o salão de cá, tipo, teve muita dificuldade, porque eram 2 salões, né, e aí a gente dividiu o público e aumentou as despesas, porque a gente ficou com 2 espaços, né, 2 despesas, e a gente dividiu o público. Quem morava pro lado de cá, que ia pro outro, começou a vir pra esse. E aí o outro diminuiu o movimento, então virou uma bola de neve. E aí, tão cedo a gente não ia conseguir usar essa sala. E aí o meu amigo foi e disse assim, Fabi, Danley, ele tem muita vontade de abrir a barbearia dele. Tipo, ele só não teve a oportunidade ainda. E eu já vejo a barbearia dele aqui. Aí eu amei, se for da vontade de Deus, né? Se for pra gente continuar junto, se for realmente... Então a ideia foi sua. Esse amigo abriu acendeu a luz, Acendeu a né? luz. Plantou, né, a semente. Aí a gente conversando, eu disse, João, teve aqui... Eu acho Aí que todo começou... homem tem que ter uma boa mulher do lado pra ter as ideias. Né? Eu tenho isso Eu disse, tranquilo. isso Não, aí, ser minha se não fosse esposa, eu, ser minha às vezes esposa. não deixar você fazer alguma coisa que você ia quebrar a cara lá na frente. E assim, falando em perfil um pouquinho, como o Darley é influente, o influente ele tem muito a questão do relacionamento. E isso é maravilhoso, porque você cresce com sua rede de relacionamento, mas não tem. Eu digo que tem iniciativa, mas não tem acabativa, né? Não tem freio. Não tem freio, não tem tomadas de decisões assim, sem ser emocionais. As decisões do influente, elas são mais emocionais e isso atrapalha o processo de quem empreende. Se não tiver um dominante aqui do lado para realmente dar o direcionamento correto. Sim. Porque senão, às vezes, vai só na imaginação, flui demais a imaginação, mas na hora da prática, e a gente sabe, quem empreende sabe, que na realidade não é um mar de flores. Principalmente no início, tem toda uma dificuldade. Então, é muito importante ter do lado uma pessoa de um perfil diferente, porque vai justamente ser o complemento, né? Não é só a questão do relacionamento, mas é até nas decisões, na tomada de decisão. E eu digo também. direto assim que tudo que tinha que acontecer tem a mão de Deus, né? Porque foi uma cadeira emprestada que o Fábio me emprestou e um espelho que um cliente me deu. Só. E a salinha e uma Alexia tocando e eu lá dentro, trabalhando, e o dinheiro que eu ganhava ali eu ia reformando o outro lado. E aí a gente foi crescendo no primeiro mês, né? Muitos disseram que não ia dar certo, né? Porque eu tinha saído de uma mega estrutura e realmente eu estava numa salinha, né? Então não tinha nada do que a outra barbearia oferecia para os meus clientes. Mas eu tinha mão de obra e tenho muita fé, né? Então assim, eu acredito muito em Deus. Então eu acho que Deus ele também é um pilar muito grande nas nossas vidas, né? Então tudo que eu faço é muito movido na base da fé. Eu boto o pé e eu digo, vai dar certo. Aqui vai dar certo. Então eu coloquei meu pé lá e eu disse, aqui vai dar certo. Então fui. Quando eu vi, a barbearia estava pronta. No primeiro mês a gente lotou. No segundo mês eu já estava contratando, não foi, amor? Foi. Comprei minha primeira cadeira, pedi um dinheiro emprestado a ela. Eu disse, amor, me presta um dinheiro a ela. Rapaz, eu não tenho. Eu disse, me presta, amor, por favor. O cartão, né? Aquele cartãozinho, vamos arrumar alguém que possa ajudar a gente. Aí comprei minha primeira cadeira, devolvi a dela. Continuei trabalhando, comprei a segunda cadeira, né? Aí botei o segundo espelho. Aí contratei. A gente teve uma barbeira, não foi, amor? Que passou ali na base de uns 3 meses e depois ela partiu, né? Pra continuar. Aí depois veio o outro barbeiro e a gente já estava no outro lado, né? Foi, amor? A gente já colocou 3, né? Já foi pra 3 cadeiras, né? A gente já Não foi, conseguiu. amor? Não foi, amor? E aí a gente conseguiu ali aquelas 3 cadeiras. Hoje a gente estamos em 4 cadeiras, uma recepcionista e ficando pequeno cada dia mais, né? Então, assim, eu acho que tem muita mão de Deus, porque se a gente prestar atenção lá na frente, eu não tenho fachada.
Não tenho faixa. Seu relacionamento, né? Na verdade, seu relacionamento, seu ecossistema ajuda muito, né? Isso. E isso é bacana. E demais. assim, a questão da divulgação no Instagram, as pessoas ao meu redor, a minha esposa que sempre me apoiou, né? Ela me cedeu um espaço que ela poderia mais pra frente usar para outras coisas que ela tinha, né? Já um local ali, né? A partida dela no meio, né? Do salão, né? Que ela veio pra cá por conta de mim também, né? Porque eu já estava dentro, então assim, tem muitas coisas assim que ela fez para que tudo isso desse certo, né? Eu não posso deixar de reconhecer isso, porque realmente sem minha esposa eu não estaria aqui. Tem Deus, mas também tem a mão da minha esposa. Eu tenho uma pergunta até lhe fazer, Darley. Como é que surgiu a ideia de chegar como barbeiro dos artistas? Como foi que você começou a atender o primeiro artista? Como foi que esse artista chegou até você? Acho que isso é interessante, até para os barbeiros e outras pessoas que estão assistindo. Muita gente pergunta essa questão, como é que você consegue chegar, como é que você conseguiu chegar nos artistas? Começou tudo com Davi Novaes, né? Esse foi o primeiro artista que eu atendi lá na barbearia. Mas acredita que tudo partiu de um cliente que me indicou para ele. E aí, consequentemente, ele foi lá, viu meu trabalho, comecei a atender e eu passei anos atendendo Davinho, né? E aí, consequentemente, você fica mais visto, né? Davinho hoje tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, então, consequentemente, outros artistas também visualizam o perfil dele, né? Então, ficou muito mais fácil. Mas tudo para eu chegar nos artistas foi através de um cliente. Nada foi outro artista que fez a ponte, sempre através de um cliente. E eu sempre costumo dizer que a cadeira da gente ela é um lugar de bênçãos. Sim. Porque passa inúmeras pessoas que vão nos abençoando, né? E a barbearia ela tem esse poder. Tem o poder de você se conectar, de você conhecer outras pessoas, ouvir outras histórias, né? E através dessas pessoas a sua vida também ser abençoada. E foi o que aconteceu muito na minha vida, né? As pessoas que sentavam ali por ver, né, o meu trabalho, ver o meu esforço, sempre acabavam me indicando. Então foi assim que eu consegui chegar nos artistas. E aí, por eu estar atendendo vários artistas, aí veio a ideia do barbeiro dos artistas. Né? Aí eu comecei a andar mais no meio, comecei a viajar, né? Teve agora a viagem pra gravação do DVD do Natanzinho. É a pergunta que eu ia fazer também. E aí, a sensação, é legal? Hoje você tem um bom relacionamento com ele, com o Carol, com o Caiozinho, com a esposa. Então eu acho que isso é bacana, porque você não vai porque eu vou cortar, porque você não vai cortar um cabelo lá. Sim. Você vai, na verdade, pela mudança de ecossistema das pessoas, né, Camila? Eu acho que eu e Camila também estamos inseridos em um ecossistema com pessoas boas, onde a gente quer se relacionar. Sim. Então, hoje você senta, se você foi para lá, porque você teve abertura. Sim, é muito importante essa questão da gente saber onde a gente vai andar, onde a gente vai colocar os nossos pés, as pessoas que a gente vai se conectar. Isso define muito, né, o que a gente vai se tornar daqui para frente, né? E por essas oportunidades acontecer, né, foi bom, né, que eu e minha esposa tava precisando fazer uma viagem, então já aproveitei, né? Ou viagem boa, né? Viagem boa, curtiu, conheceu e tal, mas aí... E aí trabalhou mais do que curtiu, né? Faz parte da... Mas é bom, foi uma experiência diferente, né? A gente conheceu o Safadão pessoalmente, né? O Wesley Safadão. A gente viu como é gravar os bastidores de um DVD, né? Como é, pra tudo aquilo ali acontecer, como é que faz, como é, o tanto de trabalho que eles têm, né? Pra poder chegar ali. Então são experiências novas, né? Que a gente nunca viveu e a gente só via, né? Que nem quando eu atendi o Tirulipa lá na barbearia. Pô, vi aquele cara de criança, né? Só na televisão. E de repente o cara pisou lá na minha barbearia, do nada. Entende? Nossa. Então, assim, são coisas que eu acredito que Deus ele vai enviando para nos abençoar, né? Porque não tem outro sentido, não tem inúmeros barbeiros no mundo. Eu acredito que tem vários barbeiros aí que são muito bons, mas às vezes as oportunidades não chegam. Então tem muita mão de Deus, né? E com isso agora, Camila, ela é massa, porque ela tá dizendo que ele, pelo conhecimento que ele tem hoje, as pessoas estão ajudando a ela a levantar. Não é levantar, na verdade, né? Tem até ficar mais conhecida, né? E é massa, você ajudou ele, é uma troca, né? É um casal fortalecido, né? Sim. Acho bacana. Eu acho muito importante essa questão da gente ser um casal, mas também ter a gratidão, né? Sim. E o que a gente puder, né, ajudar um ao outro, é o que a gente sempre quer fazer, né? Ela sempre me ajudou, nunca me cobrou nada, sempre falou ali,
né? Então, assim, eu disse a ela, no momento que eu crescer, eu quero que você vá junto. Pode ter certeza que o que eu tiver é seu. Solidez. Entendeu? Então, não tem esse negócio de, eu cresci, é só eu. Não, para eu chegar até aqui, teve a mão da minha acho esposa, que teve ajuda, Isso né? faz uma grande diferença, né? Sim. Principalmente para quem empreende em casal e no relacionamento do casal. Porque Sim, não tem o meu e o seu, é o nosso. sim, E aí, quando você pensa dessa forma, aí quando o relacionamento ele transforma realmente, sabe? Fortalece ainda mais, né? A gente tá comentando que a gente tem 18 anos juntos e sempre foi dessa forma. Sempre foi um ajudando o outro quando eu tô melhor, com mais trabalhos aqui e tal, aí tá, vai dar uma força, é quando ele tá realmente melhor, Sim. não, agora vai você. E aí isso. eu tô também E numa assim os dois fase crescem. que eu tô dando treinamentos, cursos, né, na área de desenvolvimento pessoal, e a gente tem a empresa, eu fiz, olha, segura a barra aí, você é vendedor, então toque aí as vendas, e aí ele dá um gás muito Sim. maior, porque hoje, basicamente, só tem nós dois lá dentro da empresa, né? E tem o administrativo, né? Que as meninas não vendem, quem é a força de venda somos nós. Como vocês vão ter uma equipe, mas vocês são a força de venda da Isso. empresa, porque a marca de Olha, vocês, né? É. São vocês. Isso. E aí, precisa muito da nossa imagem, precisa muito da gente estar ali nas Energia, negociações, gastar da mais energia, né? E isso demanda muito. Você pode passar o dia inteiro sem atender um cliente, você tá cansado no final do dia por conta Sim. dessa energia que demanda para estar ali, né, ajustando. E aí eu disse, não, vá, toque aí a empresa agora, que eu também tenho esse projeto que eu tenho muito, que começou com um podcast, e aí eu tô atendendo, E eu fazendo sempre apoiando ela. treinamentos É interessante. corporativos, e o céu É o é o mais limite aí, importante, né? Porque E um acreditando no mais outro, importante. né? Um acreditando no outro. E é isso que fortalece muito. Agora você tem que né? saber dividir, porque, meu amigo, chegar em casa, olhar o dia todinho, olhar o dia todinho de frente, e quando chegar em casa ainda dormir com a mesma pessoa. Mas assim, a gente tem que saber dosar, saber olhar, conversar e dizer, a casa é sua edificação, né? A empresa é sua edificação também, mas lá tem um CNPJ, aqui são CPF. Então, graças a Deus, tanto eu quanto Camila, né? Eu creio que vocês dois também estão trilhando para um caminho, né, de muitos anos juntos, né? Que Deus possa abençoar. E a gente também aqui, na verdade, já tem alguns anos juntos, né? E temos 2 filhos, e é engraçado demais que a gente, às vezes eu chego em casa, meu irmão, de um jeito que eu não quero nem olhar pra cara dela, mas assim, a gente conversa, a gente bate um A papo. cara dela bem Cara de olhando pau, pra- né? Ai, plena. Eu não quero a Gostei cara desse dela. podcast. Não, mas Tá revelando. é porque assim, a gente vai... Conte mais. Continuar. Calma. Não, mas Vai assim, dormir no sofá mas é hoje. interessante isso, porque é onde a gente consegue uma edificação mais sólida, né? Então, tanto eu quanto Camila, eu acho que ninguém nunca me viu com Camila ter uma discussão fora das 4 paredes do nosso quarto, porque a gente conversa muito dentro do nosso quarto. Eu não gosto de transparecer isso para meus filhos, né? Seja se eu tô triste, não gosto. Se eu tô feliz, eu gosto. Mas triste, acho que eles não Sim, vão. A felicidade, sim. Então, Camila, acho que segue na mesma linha, né? Eu acho que nosso filho vai fazer 15 anos agora. Não é velho, não, Camila. Não revela, Luísa não. tem 9 e eles se viram a gente brigando uma vez, foi muito. E olha Eles lá. não vêm, porque é algo que a gente preserva mesmo, Sim. assim, acha que o futuro que a gente precisa, né, do nosso país está nas crianças e a gente dá uma educação fortalecendo isso, né? Eu trabalho com isso, eu tenho que fazer de casa, né? Então, eu acho que a educação, ela precisa ser dessa forma, né? Eles não podem ver algo que a gente sabe que molda as nossas crenças, né? Harmonia, né? E acaba criando até traumas, né, nas crianças, né, vendo isso, né? E aí, relativamente, acontece com que as crianças vão vendo isso e, consequentemente, quando crescer, acaba tomando as mesmas atitudes. Ah, porque o meu pai fazia isso, porque minha mãe fazia aquilo. Então, essas crenças vão crescendo dentro das crianças e por isso é muito importante ter muito cuidado com o que a gente faz na frente das crianças, né? É o que eu falei até semana pra Fabi. Eu tava conversando com ela, acho que não sei se foi antes de ontem, e falando sobre a harmonia, né, do ambiente. E ela comentou que às vezes lá na barbearia tá daquele jeito, aqui tá mais sereno e tal, mas ela sabe muito bem respeitar. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso, que a harmonia em cima do ambiente influencia muito, né? Para você já acostumou que a harmonia do seu ambiente é aquela para você É a trazer mais energia, né? energia. Que tá aí atrás. Então, é o que eu digo, lá em casa a energia é muito bacana, tanto comigo quanto com ela, por isso que a gente tá junto até hoje, né?
E a gente vai prosperar isso para mais anos. E é engraçado, o Fabi fala, né? Que lá na barbearia eu tô numa energia da poxa. Aí quando eu chego pra dentro de casa, aí eu acaba a energia, eu deito, aí eu quero carinho, aí eu quero... Nem parece o mesmo homem que tava lá dentro. Não, às vezes tá doente. Quando ele entra, ele tá doente. Ai, corpo mole, aí não sei o quê. Quando tá na barbearia, Mas é isso, não pode transparecer pro cliente. eu digo, como assim? Mas Você não Como tava... assim? Tá entendendo? Aí ele me deu um carinho. Eu digo, não, você não tava agora bonzinho lá. Mas aí tem que dar, né? Quero saber isso, esses bastidores aí. Quando chega em casa, quando tá ali, como Pra funciona. falar a verdade. Amor, cuidado, amor. Internet não é brincadeira. Não, eu converso muito com ele em relação a isso, porque nós dois temos a vida muito corrida. Tipo, a gente começa a trabalhar geralmente 9, 9h30, e a gente não tem hora pra acabar. Vai pra 10, 11, meia-noite, a gente já trabalhou até 1, 2, né, 3, sei lá que horas. E é os dois nessa rotina, né? Ele ainda atende de segunda a sábado, eu ainda, a segunda não atendo, mas na maioria das vezes estou em algum curso, né? E aí, quando ele chega em casa, ele quer editar vídeo, quer ir ficar no celular porque tá fazendo isso, porque tá fazendo aquilo. E eu sempre falo, ó, eu falei até hoje isso pra ele. Eu disse, você precisa entender que quando você chega em casa, você tem que ter um tempo pra sua esposa, pra gente aproveitar a casa, né? Porque se você dá atenção pro celular, e aí ele vai pro celular de um lado, eu vou pro celular do outro, É. aí chega um momento que o relacionamento não faz mais sentido, né? E aí eu pego muito no pé dele com esses pequenos detalhes que ele não se atenta. É, porque tem a questão do crescimento, que vocês estão em fase de crescimento, tem o trabalho que é triplicado nessa fase, mas se não der atenção ao casal, à vida do casal em si, aí vai desgastar algo que é justamente a base de vocês. Sim. Né? E aí não tem crescimento que não sustente na base. E aí essa base ela Tem que precisa ser o estar pilar fortalecida. sólido, né? É isso. Quem parou foi. Mas eu observo muito, né? Camila modificou de salão e foi pro Fiorita. E eu- só rapidinho, que ela modificou de salão e foi uma das melhores coisas. Você pode perceber até que vocês estão mais unidos agora. E, e a gente, eu observo, eu sou muito de observar. Eu acho que você já me viu lá no salão. Sim. Às vezes eu saio do escritório, não vou pro escritório porque ela tá lá, mas eu tô lá, mas tô no meu foco, tô trabalhando. Sim. E essa semana eu sempre olhava, né? E um outro entrava, falava comigo lá pra sua barbearia, que eu conheço também muitas pessoas, né? E eu observo as pessoas que entram, o relacionamento, né? Que mesmo aquele seu cliente que está vindo no salão para ir a um banheiro, para pegar um café, eu acho que isso é interessante, sabendo respeitar os espaços, Sim. né? E com isso, mas aí tem que estar muito bem alinhado, tanto Fabi quanto você, né? Sim. Tá alinhado, porque assim, eu vejo, né, que todo alinhamento tem uma projeção futura. E com essa projeção futura, o crescimento é certo, gigante. é certo, é certo, é certo. E o que vocês falaram, né? E o amigo de vocês viram um futuro à frente. Vocês têm 2 anos, mas esse futuro à frente é de crescimento. Então, assim, tanto hoje, Fabi conversando com o Fiorita, você com o meu barbeiro Aju, é interessante demais, porque é unindo forças, e essas forças é só de crescimento. É um casal, vocês casaram como pessoas, mas também tem o mesmo fim, que é um com a barbearia e o outro com o salão de Existem as beleza. fases também, né? Tipo, um tá um pouquinho mais fraco daqui, aí o outro já levanta daqui, aí o outro tá mais fraco de cá, aí o outro puxa pra cá, aí os dois vão se ajudando. E eu acredito que consegue crescer mais rápido, entendeu? Porque uma pessoa só é bom, um negócio só é bom, mas 2, então significa que você tem ali sempre alguém para contar, sempre tem uma pessoa ali para lhe apoiar, né? Então, independente se aqui tiver mais fraco do lado de cá, você pode puxar um pouquinho de cá para ele te levantar um pouquinho mais, né? Então, acho que esse negócio de barbeiro e barbearia com a parte feminina ali, né? Acho que ajuda muito também, né? Consequentemente, também trazendo aquele ambiente, né? Que o marido, ele pode levar a sua esposa, né? Sim. Então eu digo direto a ela, isso é muito bom, porque às vezes a esposa ela quer ir no mesmo local, mas ela diz, não, lá só tem homem, né? Não Então vou. quando a gente tem o feminino, então a gente quebra isso e consegue trazer esse público também para dentro do salão feminino, né? Que é o que eu sempre tô falando com os clientes, pô, traga sua esposa, minha esposa atende aqui do outro lado e tal.
Então, assim, eu sempre estou incentivando a eles trazerem, né? Então, isso, consequentemente, ajuda muito também no lado de cá do feminino, né? E, consequentemente, vice-versa, né? Tanto de lá quanto de cá, e os dois vão se ajudando. Tem cliente lá, tipo, alguma mulher que não vem pro feminino, vai pra lá pra barbearia. Aí ele vem aqui e diz, amor, vai lá, tem uma mulher lá, vai lá falar com ela, vai apresentar o salão. Tipo, já fui várias vezes a cliente de resolver fazer algum serviço, ou até dela voltar outro dia, né? É muito bacana isso. Agora ele tava falando aí e eu tava lembrando que às vezes ele fala assim, você é muito cheia de regras, você, tudo seu tem que ser tudo certo. Como é que você fala mesmo a outra palavra? Eu sou o que mais? Rígida, o que mais? É muito rígida, minha esposa é rígida. Mais? Ela é pesada. Aí ele fala policial. Que tudo tem que ter ordem. Ave Maria, aqui tudo eu esqueci até a palavra agora. Eu sou mais tranquila, eu não gosto muito desse negócio de estar puxando muita rédea, entendeu? Então, gosto de deixar a galera mais tranquila. Dia que eu perguntei pra ele, tipo, o que é que ele organiza? Porque quem deixa mais leve é quem não... É igual aquela mãe que arruma a casa e as crianças bagunçam e a mãe fica, menino, você deixou isso aqui, menino, você deixou aquilo ali, e o esposo... Mas é o que eu digo, tipo assim, o que acontece com o Fábio é o quê? Como ela tem essa expressão muito forte, às vezes ela vai falar com uma pessoa, é o jeito dela, já é normal, esse é o jeito dela. Mas quando a pessoa não conhece ela, quando ela fala, parece que ela tá brigando. Não, de jeito nenhum, não é assim não. Mas o que é que acontece? Não, mas o que é que acontece? É por isso o que é que eu falo pra ele? Um exemplo, ele deu aí um exemplo bem claro, que é em relação aos clientes. O banheiro é o mesmo. O banheiro do salão é o mesmo que a barbearia usa. Então, tipo, ele sabe que se o banheiro tá limpo, se não tá, se tá sujo, se não tá, tem que ter alguém pra limpar. Tem que ter alguém pra manter papel higiênico, tudo. Só que ele não se importa com nada disso. Porque já é o jeito dele. Só que aí quem está cuidando quer que as pessoas organizem, né? Então, às vezes a gente tem um impasse, acho que geralmente é o nosso maior impasse, é nessa questão de organização de algumas coisas. Tipo, tem a Copa, então todo mundo usa barbearia e salão. Então, tipo, às vezes a gente tem um desentendimento que eu disse, isso aqui precisa ser organizado. Mas por quê? Porque a gente às vezes coloca o nome, fulano faz isso, ciclano faz isso. Mas você gosta de tudo certinho. Tudo tem que ser certinho, porque não sei o quê. E pra ele, não, é só dizer, fulano, você vai fazer isso aqui, pronto. E não faz, porque as pessoas precisam desse direcionamento, né, de estar sempre ali na constância. É por isso que você contratou uma gerente, né? Sim. Hoje, pra você tentar organizar tanto a barbearia quanto o salão. Colocar ele para pagar metade. A metade, né? Aí é bom, aí Mas é bom. É muito importante e precisa dessa organização. Sim. Eu acho que esse formato é visualizar até crescimento mesmo. Sim. Porque se tá bagunçado, é porque tá tendo crescimento. Quando tá tudo muito quietinho, é porque não tem. Não, né? e assim, tá eu até parado. acho Então, realmente que... vai ter. Então, se tá incomodando, é porque tá tendo crescimento. Né? Todo crescimento, ele incomoda. Traz um desconforto. Mas é o que eu digo, processo e precisa. Mais longe nós já teve, né? Graças a Deus, hoje a gente tá... Eu tô me atentando mais a isso, porque eu sempre falo pra ela, tipo, tudo pra mim é tudo muito novo, né? Eu trabalhei 11 anos pra outras pessoas. É o meu primeiro ano, né, com a minha barbearia. Então são coisas que eu não me atentava porque eu não fazia, né? Então, assim, são coisas que eu não fazia, porque na barbearia que eu trabalhava, eu tinha recepcionista, eu tinha auxiliar, eu tinha tudo. Então eu não precisava me preocupar com nada, só cortar cabelo. Então, assim, são coisas novas que eu tô aprendendo, né? E, consequentemente, por tudo isso, vinha muita carga pra mim, né? Nova, né? Que eu já tinha minha carga normal de atender, só que agora é uma carga nova. Então, consequentemente, a gente cansa mais, a mente cansa mais, a gente fica mais desatenta, a gente fica pensando em muitas coisas. Então, tem muitas coisas que estavam realmente se passando despercebido. Porque é normal, até, assim, o meu primeiro ano, assim, foi um ano muito, assim, complicado pra eu entender essas coisas que ela tava falando. E eu sempre pedia, amor, paciência, vai dar certo, eu vou entender uma hora. Às vezes o que eu acho que é até um conselho pra vocês, casais que querem empreender juntos, o que é que acontece? Vocês precisam também olhar o lado do outro, tipo, eu estava ali na organização, que pra mim isso é muito importante, só que pra ele não era importante. E o que é que acontecia? Tipo, era como se tudo que eu fizesse fosse descredibilizado, não fosse importante, porque ele não acha importante, só que um conselho, veja o lado do outro. Que eu vi o lado dele às vezes, tipo, não, ele é mais relaxado mesmo porque é de casa, ele já é assim, tipo, em casa, bota o sapato onde quer, roupa onde quer e assim vai, né? Então eu digo, não, na empresa ele faz do mesmo jeito, só que eu já, na empresa, mesmo que em casa às vezes eu não seja 100% organizada, mas na empresa eu digo, não, mas aqui tem que estar tudo alinhado. Hoje uma cliente nossa foi almoçar junto com a gente, na verdade,
foi pra Copa junto com a gente. Se a Copa tiver bagunçada, se tiver pano de prato sujo lá em cima, não, tem que estar organizado. Não é só a frente, é igual um restaurante, Eita. Não é igual um restaurante, tipo, de que adianta lá à frente do restaurante a taça brilhando e a cozinha uma bagunça? Não, não pode. E aí, tipo, eu acho que as mínimas coisas, elas também precisam, né, desse reconhecimento. Cuidado. E aí eu digo, poxa, eu tô aqui fazendo tanto e a pessoa não dá valor. Teve, né? Mas hoje nós já teve, né? Mas hoje, assim, graças a Deus, porque eu acho que é Deus que vai colocando cada pessoa, tipo, até os meninos da barbearia, eles são muito respeitosos, tipo, fazem tudo, os meninos mesmo chegam à noite, depois de umas briguinhas, né, com ele, eu não brigo com os meninos, que é como eu digo a ele, eu não falo com os meninos, porque às vezes até quando eu vou falar, às vezes o pessoal, vixe, mas Fabi falou comigo, não sei o quê, porque eu sou mais coisada, né? Mais coisada. Não. Não, é tranquilo. E aí, eu até já evito falar com as pessoas, porque às vezes quando eu falo, realmente leva isso, né? E aí, falando com ele, tipo, ele vê quando as coisas realmente têm esse limite, ó, e tem que fazer, tem que ser desse jeito. Hoje os meninos, antes de sair da barbearia, botam as toalhas pra lavar, no outro dia a recepcionista estende, panha, e assim vai. Então, cada um fazendo o seu, ninguém trabalha pelos outros, que eu acho que essa é a pergunta que eu iria lhe fazer, né? Como foi, Fabi, no momento que vocês surgiram, né, que ele foi incorporar, né, fazer o CNPJ dele no mesmo ambiente, mesmo prédio, mesmo ambiente no mesmo prédio, né? E você, a sua reação, vocês sabem lá dividir? Eu já vi que você falou que às vezes chama ele pra dizer, olha, é assim, assim, assim. E lá dentro, sabe dividir quando chega em casa também? Lá no salão, você sabe conversar, e quando chega em casa, essa conversa é estendida pra dentro de casa também? Graças a Deus a gente não conversa no salão, né? A gente deixa pra conversar mais em casa mesmo, sabe? Perfeito. Em casa não, né? No nosso quartinho, né, amor? Aquele quartinho que, graças a Deus. Em breve a gente vai contar essa história. Tá... O que realmente foi preciso a gente abrir mão, a gente deixar de ter muitas coisas pra ele realmente conseguir abrir a barbearia. Minha esposa abriu mão de muita coisa, né? Morava bem, no apartamento bom, tudo certinho. A gente foi pra dentro de um quarto, né? Quartinho ali pequeno, só tem espaço mesmo de deitar e botar as coisas, sempre uma bagunça, um calor enorme, né? Ela deixou de viver muitas coisas boas, né? Pra poder abraçar o meu sonho, né? Então... Vocês estão construindo um sonho juntos. Isso. Ela tem uma história, já, né? Há muitos anos, como ela falou aí, mas desde então que ela se uniu a você, né? Lhe considera hoje como um esposo, é um esposo naturalmente, né? Eu creio que os sonhos se uniram. Sim. E nisso para um crescimento futuro. Sim. Né? Então, é um propósito, né? Nesse período assim de perrengue maior, vocês pensaram em desistir? Não dá em algum momento? De quê? Do casamento? do empreender mesmo, do empreendedorismo, assim, de estar ali no... Acho que não vai dar certo, não. É melhor cada um ir pro seu canto. Não, mas acho que assim, foi Fabi assim, não, teve os momentos dela, né? Mas a gente sempre puxando, né, amor? Vai dar certo, tenha calma, tenha paciência. Então, na verdade, é porque antes também a gente tinha uma terceira pessoa, né? Que era a minha sócia, que era minha irmã, lá nesse espaço, né? E aí a gente tinha, às vezes, porque eram 3 pensamentos, né? Sim. Então, às vezes tinha e eu sempre ficava no meio, né? Porque é esposa, irmã, então tinha alguns atritos por essa questão. Muitas vezes, minha irmã ainda é muito mais organizada e controlada do que eu. Então, tipo, às vezes eles dois, tipo, não se alinhavam por conta também. Eu sentia mais dessa desorganização dele, de algumas coisas que a gente já tava tão engessada na que não, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. E aí muito robótico. Aconteceu isso, e por isso também essa questão, né, de eu ter feito toda essa mudança no Fiorita, para o Fiorita, né? E realmente porque eu vi que deu muito certo junto. O salão, o meu, junto com o dele. Então eu não tinha essa vontade de desfazer, entendeu? Então eu realmente abracei essa ideia, acredito que vai já dar certo, vai dar muito mais certo ainda, já deu certo, né? E que vai crescer muito mais, porque agora é que a gente está começando realmente a trabalhar essa questão da parceria dos dois juntos, porque teve um tempo que era tudo mais separado, não, aqui é desse jeito, lá é daquele jeito, então, tipo, agora a gente meio que uniu mesmo, tipo, os clientes trazem as esposas, às vezes as esposas dizem, olha, da próxima vez que eu vier, eu vou trazer meu esposo também, e aí hoje a gente já consegue trabalhar mais, mas você falando em desistir, né? Em alguns momentos a gente brigava no casamento, tipo, no nosso momento ali de estar juntos por conta do salão, e muitas vezes ele dizia assim, eu não sei não, se vai dar certo a gente continuar junto, porque por conta da barbearia aqui, às vezes a gente tá brigando por uma coisa que não era pra gente tá brigando, né? E aí eu ia dizer, mas pronto, você quer separar, então separem.
quer separar a barbearia, então já sabe que vai tudo separar. Às vezes. Maria do céu. É 880. Ela, né? Não, e ela disse, se eu separar, eu não volto não. Por mim, então já foi. Você me ama mesmo. Ele dizia assim, ele dizia assim, não, mas é porque a gente tem que é melhor separar do que depois afetar o casamento por causa da barbearia. Já afetou. Já afetou. E é interessante porque vocês começaram tudo juntos, né? Foi o casamento Isso, e tudo o projeto de Sim. vocês dois juntos. Não foi algo, tinha anos de relacionamento, agora... Não, foi tudo Foi de tudo uma vez só, acontecendo. foi acontecendo. E realmente são dois processos É. juntos. E Sim. A gente sabe que é desafiador pra é caramba. desafiador. Desafiador. E, Início de como ela relacionamento falou, né? não é só flores, né? Também tem o Não, e sem contar que ele me enganou, né? Porque quando eu conheci ele era fitness, era da igreja. Depois que a gente... Dinheiro. E tinha dinheiro. Não, mas até hoje, assim, ele com dinheiro, sem dinheiro, ele paga tudo. Tipo, ele que vai pagando, eu digo, vai pagando. Aí ele, mas você não paga nada. Eu digo, não. Aqui não tem isso não. Aqui É. sai da mesma conta. Não tem a opção de dizer pra pagando não. Qualquer um que pagar tá na mesma conta. Mas O quinto casal já. Tô achando que você tem que botar seu dinheiro todo na minha conta. Em breve, quando você casar no papel. Tá certo. Sai casamento. quero ser convidado. Quero ser Sai convidado. casamento. Mas é interessante que a gente conversa sobre isso, né? E muitas, nas palestras que a gente viaja muito sobre palestras também, né? Sobre cursos. E muita gente, pô, você trabalha com o quê? Aí eu falo, trabalho com sócio. Aí você trabalha com o quê com ela? Trabalho com sócio. Vocês trabalham juntos? Aí eles trabalham. Rapaz, eu e minha esposa não dá certo dois juntos, não. Ou vai acabar o casamento ou acaba a empresa. Mas graças a Deus, tanto eu quanto Camila, né? A gente sabe muito bem administrar, eu sei respeitar. Hoje, né, também, diga logo, 18 anos, né? É aprendendo, Mas né? eu aprendi a respeitar o momento dela, né? Então tem momentos que... Aprendi a respeitar o momento dela. Parece que é um anjinho falando, né? Não, mas assim, é porque às vezes ela chega, eu sei que ela chega, o semblante muda, independente da pessoa, e a pessoa chega em casa, quer viver É porque eu o sou silêncio. estável, né? E o estável tem o momento dele de querer ficar só. Eu e lá em digo- casa é impossível, né? Aí eu Dois digo- meninos, marido, não, eu quero... A palavra que você mais escuta é mãe. Mãe. Eu Papai também. Eu não escuto. Vocês aprenderam a palavra assim, papai, quando cresceram? Não alfabetizou papai, não só tem o mãe na língua de vocês. Mas é engraçado que é interessante que a gente hoje, né, conversa muito. E quando eu já vejo, eu já saio da empresa, eu já sei. Eu nem olho pra cara dela. Chego em casa, eu faço minha comida, faço a comida pra todo mundo lá, faço a dos meninos. Aí, Luísa, vai chamar sua mãe pra tomar café. Aí ela desce, pronto, ela já desce uma outra pessoa. E isso é interessante, porque o respeito, né? O respeito que eu tenho com ela, como ela tem comigo, e a gente vai conversando, aí ela já começa a conversar, já começa a se soltar. Também, aí, depois do cafezinho, né? Feito tudo pronto. na né? mesa, Café. dei banho no menino. Ô, padrão. Ô, padrão. Ô, padrão. Aí Mas ficou fácil. pô, então não tem nem E eu que não sei fazer, como é que faz? Rapaz, Você faz. ei, YouTube, Comprar. YouTube, pô, YouTube ensina tudo. Não, compra, prepara o jantar, Isso. deixa tudo bonitinho. Lava os pratos depois, que é importante também. Não gosto não. Gosto não. Rapaz, tem uma máquina aqui, bota lá e rapidinho. comprar essa, amor. Ah, Que eu não aguento não. Tem um amigo nosso, um casal, né? Amigo nosso que fez a salvação do nosso casamento, foi chamado lava-louça. Foi a melhor Eu invenção. acho que era o que a gente mais brigava quando a gente... Era. Salvou Eu o não faço nada. casamento, porque chega ali, botou, não tem briga mais. E realmente, às vezes, a gente vê casais É porque às vezes a perdoando mulher só quer um traição. motivo pra reclamar de algo, né? E aí o cara dá e... E aí A tem gente facilita, o né? dia a dia. Mas é justamente por conta de perfil, né? A gente entende de perfil, a gente sabe que o conforme, a pessoa que tem ali mais, que é mais da organização dominante também, porque o foco desse perfil é mais racional, é foco em resultado, quer as coisas no lugar. E aí o influente, ele já não tem isso. Ele quer relacionamento, quer pessoas, quer o importante é Quer estar zoada, junto. quer bagunçar, torando tudo. Não tá preocupado com isso. chega em casa e Então ainda bota a Alexa pra entender tocar. realmente, lógico, a diferença do outro, mas os perfis eles também são adaptáveis, viu? Só para Sim. falar que a gente precisa criar o esforço de estar ali adaptando também para poder ter resultados Sim. diferentes, porque
não é que seja para agradar o outro, é para realmente ter relacionamento saudável. Sorrir mais, né? Bom, E hoje, graças a Deus, o ciclo de amizade de Camila, eu creio que também ela tem as amigas dela, né? Os amigos dela. Eu sei respeitar muito bem. Ela chega e diz para mim, Adriano, hoje eu vou tomar café, vou jantar com as meninas. Vá, vou para vá. Quer pegar o carro? Vá com o carro. Ela não, quero que você me leve. E eu faço questão de levar. Porque ela me pediu, ela quer minha companhia. Eu vou, levo. Às vezes tem curso. Adriano, vou me inscrever no curso. Aí demora porque ela assim, vou lhe inscrever. Quer também ir? Quero, porque eu acho que é interessante. Se um cresce, o outro está crescendo. Então, às vezes ela diz, Adriano, eu tenho um curso em São Paulo. Tem que ir, em Alphaville. Eu disse, meu trabalho, eu trabalho onde eu tô. Qualquer lugar. Então, eu vou junto. Ela disse, bora? Então a gente vai, porque assim, a gente casou muito cedo, né? Muitas oportunidades assim, porque todo trabalho é relacionamento, né? Conhecer pessoas, principalmente quem trabalha com vendas, a gente tá conhecendo pessoas. Eu eu vou fazer um curso em Fortaleza. Ele, então eu vou junto, e lá vou conhecendo o povo, e assim vai. A mente abre, demais. Vai conhecendo pessoas novas e criando novos relacionamentos. Network é a chave pra tudo hoje, né? E aí a gente trabalha muito assim. E você ali dentro, eu observo, acho que foi quarta-feira, não. Segunda-feira. Muita gente pergunta, seu marido tem paciência de te levar, de te esperar? Porque assim, como a gente tá muito atendendo, tá em café, tá na rua, ou tá em cliente, e aí ele vai, não, vamos pro salão, daqui a pouco a gente já vai pra outro lugar, ele vai, então eu vou te esperar lá, justamente por logística, né? Eu não gosto de dirigir muito. Mas aí eu prefiro... E gasolina também não é tão barata assim pra estar rodando. Aí eu fico lá esperando, eu fico olhando, eu disse, ali tem tá network, tem network e tal. Porque um cliente que chega de lá, já me chama, já conversa. Pô, Adriano, eu quero conversar aí. Começa a conversar, daqui a pouco chega outra pessoa. Então, ele não gosta. Eu não gosto. O meu intuito lá na barbearia, eu sempre falei, eu queria ter uma barbearia assim, onde as pessoas fizessem negócios, network, se conectassem, fizessem amizades, né? Lá de dentro sai muito isso, né? Muita coisa. Então, assim, as oportunidades se abrem muito lá dentro da barbearia. Eu acredito que é um lugar muito abençoado por conta disso também, né? Então, a minha ideia na barbearia também era isso, eu queria ter. E aí, quando eu fui criar minha marca, eu sempre me perguntava assim, eu ainda não consegui achar essa marca, mas um dia eu vou encontrar ela certinho, que eu queria que ela passasse, que era um ambiente familiar, um ambiente de network, né, onde você vai fazer ali network, vai conhecer outras pessoas e que também você consegue ali também estar fechando outros negócios, né, eu acho uma ideia muito interessante, mas eu ainda não consegui, Deus ainda não me deu a visão do que seria essa marca, como ela seria, entendeu? Para que quando a pessoa olhasse para essa marca, ela visualizasse isso. Né? Massa. E é um projeto, com certeza vai vir, vir. Momento certo, vai acontecer. E quem trabalha certo, vocês dois, eu vejo muito, Fabio. Na verdade, já acompanhava Fabio de treinamentos. E eu encontrei uma vez em um curso, acho, não lembro qual foi a palestra. Foi do Leane. E eu já via a Fabio, eu disse, poxa, aí quando a Camila disse, não, tô indo para o salão tal e tal, vou lá conversar com ela. Eu disse, beleza. Aí depois eu disse, não, eu tenho que acompanhar, porque eu tenho que ver também, porque assim, independente, hoje Camila, o nome Camila hoje Pereira, a gente tem um nome em cima, né? Tem um CNPJ em cima disso. Então, o Decodifixe, as palestras, os treinamentos que ela está nas empresas corporativas. Então, eu tenho que observar também, casado, né? Tem que tudo ser meio a meio. Mas a gente observa, eu observo tudo, eu acho que isso é interessante. Então, foi quando ela disse, quando eu comecei a observar o salão que ela estava indo, as pessoas que estão frequentando, e isso é interessante, né? O network é formado lá dentro, as pessoas, como é o tratamento, né? É assim, não é porque é ela, mas acho que qualquer pessoa deve... Será que aquele local é o local que eu devo estar? Sim. Isso. Então hoje eu sento em mesas, vocês não foram convidados do nada, como um casal empreendedores, né? E eu acho que assim, as pessoas que estão aqui, né, as pessoas que eu quero estar, são as pessoas que eu e Camila quer estar. Sim. Então vocês dois... sempre fala isso, assim, que o nosso network, assim, as conexões que a gente faz são pessoas que a gente levaria para nossa casa. Sim. Porque não adianta você criar relações também com pessoas que não faz sentido com o seu propósito. Sim. O crescimento, ele vem com isso, com pessoas que você realmente
sabe que não, ali dá para caminhar junto, né? Seja qualquer tipo de relacionamento que você vai criar. E a Eu gente vou, sabe, vou né, fechar que- um treinamento, não é pelo dinheiro, a gente faz por propósito Sim. mesmo, então tem que ter a conexão. E a gente sabe, né, Isso é bom. que a nossa casa é um lugar sagrado, né? É. Não é todo mundo que pode entrar, né? Não. E ela sabe que eu sou eu não sou chato, não vou dizer que eu sou chato, não. Mas eu gosto muito bem de escolher as pessoas que eu quero andar. É fato. Isso Né? é bom, é maravilhoso. Assim, esse tipo E hoje a gente tem muitos casais, a gente sai muito com muitos casais. É dificilmente a gente sair com gente solteira. É muito difícil. A gente sai com muita gente casada mesmo, são os casais. É o nosso ciclo hoje, né? Pessoas que têm filhos também, né? Viagens. A gente casou muito cedo. Então, hoje a gente pode usufruir, né, dessa experiência que a gente tem, essa bagagem que a gente tem. Até ela disse, rapaz, você vai tomar meu podcast, você vai começar a conversar. mas assim, o que Disse que ele ia querer contar a história dele. Não, mas Olha, estamos chegando no fim, viu? já. Mas é Deu pra nada, ele tá pensando, deu pra nada. mas é interessante isso, entendeu? Então, assim, mostra aqui o propósito que vocês estão, que vocês escolheram a fazer juntos na caminhada, porque é uma caminhada feliz, mas é uma caminhada árdua que vai quem tá caminhando, né? A gente sabe bem disso. Pô, será que não tem dinheiro para pagar esse mês? Fulano, ciclano. O produto chegou e não tem. É desafiador pra caramba. Demais. Né? E, assim, honrar com nossos compromissos é sempre primordial. E vocês dois, eu acho massa. Tô vendo, tô acompanhando mais de perto. Agora eu só acompanhar muito pelo Instagram, né? Vocês dois. E agora acompanhando vocês mais de perto, porque a Camila tá lá dentro, né? Em breve também eu vou estar lá. Frequentando a barbearia, né? Que é mais importante, hora, né? né? Só fica só porque rodeando. Tem uns porquês, depois eu digo o porquê. Mas já tudo vai se encaminhar, Amém. vai se encaixar. Amém. E eu lhe digo uma coisa, cara. Aonde a gente pisa, a projeção das pessoas que estão ao nosso lado só tem a crescer. Amém. Isso eu lhe digo, é fato, porque Adriana e Camila hoje cresceu muito e ajudou muitas pessoas a crescerem. Se as pessoas não crescem, são escolhas. Acho que assim, a gente tem um primordial muito grande que é do servir ao próximo. Sim. É o que a gente pode ajudar as pessoas, a gente tá ajudando, tá contribuindo. Sim. Porque ver o crescimento de outras pessoas também nos fortalece a crescer juntos. Porque eu sempre também. digo, né? Da terra a gente não leva nada, né? Exato. E a gente tem que entender o que é que a gente quer ser lembrado na terra, né? Como a gente quer ser lembrado na terra, né? Acho que nenhum bem material a gente consegue levar, mas o que a gente plantou aqui na terra é o que fica, né? Com certeza. Então, eu acho que é muito importante servir, né? A gente tem Jesus aí, né? Que serviu a todos, né? Então, acho que seguir o legado dele, né? é só seguir o que já foi feito, né? Massa. É sobre isso. E já agradecendo aqui, graças a Deus já tá acabando, né? Eu gosto sempre de concluir eu digo que é a pergunta decodificada, mas não é uma pergunta, eu quero que vocês deixem uma mensagem final, né? Não sei quem vai começar, vamos ver agora a briga aí. De quem Deixa vai. eu começar ali. Não, É vocês dois. Vocês Vamos dar os beijos. deixa eles falarem. Fale. Eu quero que vocês falem, deixem uma mensagem final para Os casais. Fabi, para os casais, mas se você quiser deixar para as mulheres, que você fala para mulheres também do seu segmento, para casais também que querem empreender e estão aí com medo, vá com medo mesmo. Eu vou tentar ser breve, né? Falando sobre duas coisas que vocês falaram, que eu fiquei pensando aqui, eu disse, poxa, não vou ter tempo, não vai ter como eu falar, né? Você falou sobre desistir, né? E ele falou também sobre essa questão de empreender, que tem as coisas para pagar, às vezes a gente fica muito preocupada. Então, por conta dessa questão de que em muitos momentos eu tava ali, poxa, mas agora vai chegar o dia de pagar e eu não tenho, eu vou ter que pegar emprestado, vou ter que tirar às vezes do meu mesmo, porque tipo, Fabiane Barreto é uma empresa e hoje Fiorita, né, Beleza Feminina, que é o nome é assim, Fiorita Beleza Feminina, é uma outra empresa. Então, tipo, muitas vezes eu tive que tirar do meu, que já não tinha muito, por conta da correria, que eu tinha que cuidar do salão, né? O foco estava sendo diferente. E aí eu pensei realmente em desistir. Acho que tem o quê, amor? Tem menos de um ano, né? Menos de um ano que eu realmente pensei em desistir do salão. E aí ele sempre me incentivando. Sempre que eu dizia a ele, realmente, eu acho que eu vou abrir mão do salão. Tipo, vou ter um espaço só para eu continuar atendendo as minhas clientes, porque eu tenho muitas clientes. Só que a questão da empresa, de ter outras profissionais, ter cílios, ter várias outras coisas. Então, o espaço precisa disso, porque é um espaço grande, tem salas, né? Só que, ao mesmo tempo, eu, Fabiane, não estava conseguindo focar nisso.
E aí eu realmente pensei em desistir. Não é fácil, tipo, para uma dominante, principalmente, chegar ao ponto de falar. E, tipo, principalmente o dominante, porque pra ele quer sempre, tipo assim, ser uma inspiração. Pelo menos eu sou assim, não sei se todo dominante é. Tipo, eu quero estar sendo sempre inspiração. Então, eu sempre quero estar demonstrando, estar mais forte do que o que eu realmente estou. E aí, ele sempre ali, amor, não desista não, é o seu sonho. Eu digo, já é meu sonho, mas eu já realizei, então dá pra eu sonhar com outra E eu coisa. sempre dizia, amor, às vezes você não enxerga o tão grande que você é. Às vezes você tá deixando as barreiras do dia a dia, né, te parar, mas você é gigante. E você não é mulher pra estar em espaçozinho pequeno. Seu espaço é um espaço grande. É quebrando a cabeça mesmo. Você quer crescer? Você quer ter uma vida melhor? Você quer realmente mudar a sua vida com isso aqui? Você quer dar uma vida melhor pra sua família? Então você vai ter que quebrar a cabeça. Não tem outro caminho. E você não é mulher. Eu não te vejo trabalhando nem pros outros, nem em espaço pequeno, uma salinha. Isso não é pra você, esqueça isso. Entende? Então, às vezes, a vida ela nos prega, né? Algumas coisas que fazem com que a gente não acredite na gente mesmo, né? Então, é muito importante. Às vezes, o casal é sobre isso, Isso. né? Mas Sobre quando um apoiar, estiver né? ali querendo Puxar. fraquejar o outro, não, peraí, e mostrar, tipo assim, reconhecer, né? Tipo, ele me mostrou, tipo, quem eu sou, que eu preciso crescer. E, infelizmente, hoje ainda tem muitos homens que não querem que a mulher cresça, Ai. né? Quer que a mulher, mesmo se ela crescer, ela tem que estar sempre abaixo dele, porque ele é o homem, então ele tem o ego, né? O ego, eu acho que do homem é sempre maior, pelo menos da maioria que eu conheço, ele sempre acha que tem que estar. Não, peraí, porque se ela ganhar mais, ela pode me deixar. Se ela, né? E, tipo, pra mim isso é muito importante, né? Eu tive isso de muitas outras pessoas, mas a gente ter do esposo é diferente. Dele chegar pra mim, amor, você não merece, você tem que crescer, você tem o seu salão, você não pode desistir por causa de algumas pessoas, você não pode desistir só porque tá cansada. E aí, graças a Deus, primeiramente, né? Tipo, eu sempre tô conversando com ele e perguntando, meu Deus, o que o senhor quer pra mim? Me mostre, eu vou só obedecer. E aí, Deus foi me mostrando muita coisa e ele ali, vá firme, vai, eu te ajudo. Às vezes eu dizia assim, eu posso parar de trabalhar pra você me bancar? Aí ele, rapaz, eu posso até te bancar, mas você vai me ajudar. Do outro lado, eu digo, vixe, vai ser pior, é melhor quando não só. E aí, assim, o Fiorita Beleza Feminina, ele foi um gás a mais. Foi um gás mesmo pra dizer assim, peraí, você vai recomeçar, então você precisa de toda a sua energia aqui. E até a escolha do nome foi algo assim que foi uma escolha, assim, meio que... Não, só um nome bonito, porque as meninas me deram... Eu disse, ó, eu procurei alguns nomes. As meninas procuraram uns 10, né? E aí, quando eu vi o nome Fiorita, eu digo, não, eu quero esse. Só que depois que eu escolhi, foi que eu fui procurar o significado. E eu digo, caramba, tem tudo a ver com a fase que eu tô agora, porque eu realmente estou precisando florescer. Tipo, ainda não tinha florescido, mas eu precisava. Então, essa questão de realmente desistir... vale a pena, porque hoje eu tô vivendo assim uma experiência de reenergizar, de florescer na vida de outras pessoas. Hoje a gente tá com a equipe praticamente toda nova e eu tô vendo o quanto que as pessoas também estão com essa mesma energia, né? Você chega lá, você vê as meninas, todo mundo com o mesmo gás. Então, é muito importante você ter pessoas do seu lado que realmente não deixem você cair, né? Não deixe você fraquejar e desistir de muitas coisas. E uma das coisas principais também que é o casamento, né? Tipo, às vezes quando ele tá ali fraquejando, aí, ó, não é desse jeito, vamos tentar, vamos fortalecer aqui. Né? Hoje eu até conversando com ele, se a gente precisa orar mais juntos. Porque se orando cada um no seu canto já é bom, Deus já nos abençoa tanto. Imagine juntos, né? E o casamento, tipo, a gente não pode dar brechas. Exatamente. No casamento, né? Não pode dar brechas, porque o inimigo ele só quer uma brechinha ali pra ele se aproveitar, pra ele destruir, a gente dando legalidade e pronto. Mas os dois estando firme e o casamento eu acho que é muito mais importante do que a empresa, né? Acho que esse podcast ele resume em uma única palavra, né? Porque casais abdicar. Cada um respeitando e abdicar. Poxa, em vez de ter uma briga, é melhor você ficar em silêncio. Não é que você tá com... eu sou conivente com isso. Não, pelo contrário. Você não quer que tenha um desarranjo. Vai vir uma oportunidade de você conversar. Com o casamento eu aprendi muito isso, né? Às vezes a gente entende que a mulher sempre vai ter razão, né? Então é melhor ficar quieto. Uma mensagem final, Darley. Cara, eu acho que pra quem quer dar certo na vida, né?
para quem realmente quer viver tudo que você tem, né? Eu acredito que é se apegar a Deus. Né? Eu acho que é Deus que ele vai fazer com que você chegue onde você precisa, onde você deve estar, né? Deus já tem tudo trilhado na nossa vida. Então eu acredito que se você quer crescer, se você quer ter um casamento próspero, se você quer vencer, eu acho que tudo se resume a Deus. Massa. E fazer a nossa parte, né? Porque Deus faz a dele, mas a gente precisa fazer a nossa, né? Que é o mais importante. Agora vai pegar o brindezinho. Desde que ele tava doido pra entregar Deus esse que brinde. ele olha. Não vai entregar esse brinde, não. Aqui é um brinde do Decode Fix. Obrigado, viu? Agradecer a presença de vocês. Engasguei agora no final. Gajou. Agradecer a Adriano também, participar comigo junto nesse episódio, nessa nova fase da Codefix. E é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos pelo convite, né? Estamos muito lisonjeados, né, pelo convite. Né? E já agradecer aqui a minha esposa em rede nacional, dizer a ela que eu amo muito ela, né? E esse ano tem casamento, né? E esse ano, com fé em Deus, a gente vai pro papel, né? Já disse a ela hoje, amor, vamos casar no papel, já tá na hora, né? Deixa eu pensar. Não, mas não pode pensar não, tem que ser já, como a gente porque eu aceito, aí ele me faz uma raiva, aí eu desaceito, não aceito mais. Mas assim, eu também... Tem que ser rápido. Marcou, vamos e pronto. Agradeço muito, gente, também por estar aqui, por contar um pouquinho da nossa experiência. Espero que faça diferença. Eu vim até no carro pedindo a Deus realmente que tudo que a gente conversasse aqui, que pudesse abençoar a vida de quem assistisse, que pudesse de alguma forma fazer a diferença, uma palavra, alguma coisa, para quem tá pensando em desistir, para quem pensa em empreender com o esposo ou com a esposa. Não é fácil, mas vale muito a pena quando a gente vê que a gente conseguiu, que, ó, dever cumprido, a gente foi e a gente conseguiu. Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder, de alguma forma, abençoar a vida de alguém. E a gente sabe, né, que muita gente não quer empreender, né, com a esposa ou com algum familiar, né, porque acha que é impossível, né? Mas eu digo que nada é impossível quando tem a mão de Deus, né? Então, Exato. acho que dá certo sim, é só colocar Deus na frente que as coisas vão acontecer. Com certeza. É isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fica com Deus. tchau.